Meditação para o dia. A Bíblia, no Salmo 121, ela diz que o Senhor te guardará desde agora e para sempre. Precisamos entender o que significa aqui para sempre. Às vezes o ser humano no seu dia a dia usa, às vezes vulgarmente, sem o necessário sentido que a palavra para sempre tem. Então, quando nós analisamos esse para sempre à luz da palavra de Deus, precisamos entender, primeiramente, que isso se relaciona ao tempo. Então, vamos tomar aqui dois tempos especificamente. Vamos falar sobre eternidade e infinitude. Eternidade vamos dizer assim, que é uma característica temporal exclusiva de Deus, porque só Deus é eterno. E o que significa então, ser eterno? Significa que não tem princípio e não tem fim. Ou seja, não tem como achar a origem de Deus, não tem como achar o fim de Deus, porque Deus pertence à eternidade, ou seja, antes da existência humana, depois do fim do mundo, ou seja, então Deus está na eternidade, sem princípio, sem fim. Mas o ser humano, ele já é dotado de infinitude. O que é a infinitude em relação à temporalidade humana? Essa infinitude significa que o homem ele tem uma origem. Se o homem então tem um princípio, ele tem uma origem, então esse ser, que é um espírito, ele não tem fim. Ou seja, não há como dizer, o homem acaba, ele deixa de existir. Não. Por isso que nós temos que pensar no valor que tem a alma humana, o valor que tem a nossa alma, porque não tem fim. Não somos eternos, mas somos infinitos. Veja só que quando Deus criou então o ser humano, Deus criou o ser humano com a capacidade de gerar outro espírito no momento da fecundação do óvulo. Naquele momento, então, passa a haver uma nova vida, passa a haver um novo espírito. Olha como que Deus é extraordinário, que Ele deu ao homem a capacidade de gerar um outro espírito. Deus nos criou com essa condição. Então, passa a haver um outro espírito. E esse espírito, então, ele tem uma origem, mas ele não tem fim. Então, quando nós pensamos em eternidade, é Deus. E quando nós pensamos em infinitude, o homem. Mas o homem, então, ele vai viver para sempre? Veja bem, o homem existirá para sempre. Não quer dizer que ele viverá para sempre. Porque a Bíblia fala de 3 mortes. A Bíblia fala de morte espiritual, morte física e morte eterna. Ou seja, viver separado de Deus eternamente, isso aí é a morte eterna. Ou seja, as pessoas estarão espiritualmente mortas. Então nós precisamos entender, que nesses conceitos de morte, o que Deus está dizendo na palavra dele? Deus está dizendo o seguinte, olha, o Senhor te guardará para sempre. Ou seja, quer dizer então que para sempre nós teremos vida. Para sempre Deus estará cuidando de nós. Para sempre teremos o cuidado de Deus. Então, veja só que embora o ser humano seja infinito, mas a partir do momento que o homem tira Deus da vida dele, ou que Deus sai da vida do homem, lá por causa do juízo final, esse homem então, ele vai experimentar um mundo infinito, uma existência infinita sem Deus. O Senhor não estará guardando. Muitas pessoas, não acreditam na existência de um juízo final, ou até mesmo de um inferno. Mas a Bíblia fala isso em todo o tempo. Mas Deus então é cruel, é mau? Não! Tanto é que Deus ama o homem que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que nenhum se perca. A Bíblia fala isso, que nenhum se perca. Mas o ser humano, ele é livre para escolher. Você, criatura, você, filho de Deus, você é livre para escolher onde é que você vai passar a eternidade. Existe uma eternidade para se viver ou para existir? Aonde você vai passar essa eternidade? Com Deus, na presença de Deus? Ou será para sempre sem o Senhor, sem o privilégio da existência de Deus? Então, essa escolha, essa opção, ela depende de cada um de nós, depende de você, depende de mim. O Senhor diz na palavra dele, o Senhor te guardará desde agora e para sempre. Ou seja, enquanto houver Deus, ele é eterno, ele estará nos guardando. Isso é vida eterna. Então, a salvação que Jesus Cristo trouxe,
Ele trouxe salvação eterna, Ele trouxe vida eterna para aqueles que quiserem se submeter ao governo de Deus. Sem Deus nós não podemos sobreviver, nós não conseguimos, não existe em nós condição humana de sobreviver, até porque nós estamos vivendo aí num mundo onde há um maniqueísmo, ou seja, bem e mal. De um lado é Deus, do outro lado é o diabo. Deus é amor, o diabo é ódio. Quer dizer, Deus é vida, o diabo é morte. Deus é santidade, o diabo é profanação. Então, nós temos que entender que Deus quer nos guardar para sempre, mas você vai escolher. A decisão da escolha, ela tão somente é sua. O que é que você vai escolher agora? O que é que você vai escolher para a sua vida? Então, essa decisão é sua. Escolha a vida. Escolha o perdão. Escolha a vida eterna. Escolha a salvação que somente Jesus Cristo pode te dar. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor quer compartilhar conosco, ó Deus, essa eternidade futura, ó Deus, vivendo, não apenas existindo, mas vivendo na presença do Senhor. Como diz sua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Ó Deus, nós amamos ao Senhor, eu amo ao Senhor, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor Deus, a estar tão alinhado com o Senhor, a cultivar, ó Deus, a manter a salvação, meu Pai, no dia a dia, em comunhão com o Espírito Santo, com a sua palavra, com o Senhor, para que eu possa desfrutar, Pai, de toda essa eternidade. Oh Deus, obrigado, porque essa eternidade começou no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu essa eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a assim viver para a glória do nome do Senhor. Tira o nosso coração, a nossa mente, Pai, do existencialismo, Pai, da temporalidade, apenas, ó Deus, do existir nesse momento. Tira-nos, ó Deus, desse momento presente. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a eternidade, a vida futura que o Senhor tem preparado para todos nós. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem muito para nos dar, Pai, e nós precisamos tanto do Senhor. Dá-nos assim a sua graça, Pai, o seu perdão, essa vida, esse cuidado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.